O ano de 1888 é decisivo para a entrada da imigração no período das saídas em massa. A assinatura da Lei Áurea acaba definitivamente com a escravatura. A província de São Paulo, com tradição na contratação de colonos europeus, foi a que reagiu mais rapidamente ao fim da escravatura. Criou incentivos para que os imigrantes viessem voluntariamente. Uma propaganda massiva invadiu a Europa, mostrando o Brasil como um paraíso. O governo provincial de São Paulo oferecia 60 mil réis a cada adulto que imigrasse e 25 mil réis por criança até aos 10 anos. Pagava ainda a hospedagem, as viagens e prometia terras. Os fazendeiros brasileiros pretendiam atrair famílias inteiras. Os italianos, vivendo situações de fome e miséria por causa da guerra civil que reunificou o país, foram dos primeiros a aproveitar a oferta brasileira. O Brasil financiou, por exemplo, a imigração italiana e conseguiu que a imigração italiana em família tivesse lugar em grande escala. Mas isso é porque fez um acordo com a Itália. Mas o governo português nunca chegou a acordo com o Brasil. Logo em 1888 entraram no Brasil 104 mil imigrantes italianos. O número de portugueses foi de apenas 18 mil. Eram muitos imigrantes para Portugal, mas eram muito poucos para os que o Brasil queria. Mas novos acontecimentos políticos no Brasil vão acelerar decisivamente a imigração para aquele país, que recebeu nas 4 décadas seguintes mais de 1 milhão de portugueses. Em 1890 cai o Império Brasileiro. Dom Pedro II é expulso do país e o Marechal Deodoro da Fonseca torna-se o primeiro presidente da República Brasileira. Os republicanos decidem reter capitais e aumentam brutalmente os impostos sobre as remessas dos imigrantes. Os dois efeitos conjugados fizeram com que muitos portugueses que estavam no Brasil deixassem de vir, porque em função do câmbio não o poderiam fazer de uma forma satisfatória, e até obrigou muitos portugueses que estavam cá a viver dos rendimentos a ir para o Brasil para poderem usufruir da moeda que tinham, que com o efeito de câmbio reduzi-los à pobreza. A queda das remessas de imigrantes, aliada à instabilidade provocada pelo ultimato inglês, provocaram grave crise financeira em Portugal. Pobreza extrema foi o que se viu em algumas zonas do país a partir de 1890. A estagnação económica e o colapso da banca afetou sobretudo os mais pobres, os camponeses e os pescadores. 60% da população sobreviveu como pôde, esgotando os últimos recursos. Recorreu-se a tudo para ganhar uns tostões, disfarçar a fome e enfrentar tempos bravios. No final do século, vai tudo. Vai a família inteira. E vão as famílias de baixa condição social e vão as famílias de alta condição social, ou pelo menos com um estatuto como advogado, escritor, jornalista, médicos, vão para o Brasil nessa condição. Nos finais do século XIX, enquanto em Portugal se vive em tempos de crise, no Brasil a economia arrastada pelo café vai de vento em popa. No Rio de Janeiro, alguns dos edifícios mais luxuosos são deste período áureo, como a célebre pastelaria Colombo, propriedade de imigrantes portugueses construída em 1894. A cidade de Canarinha reflete o esplendor da Belle Époque nas fachadas dos edifícios das zonas comerciais. Mas no Rio de Janeiro não existiam só comerciantes portugueses ricos com fortunas feitas no caixeirato. A partir da implantação da República,
Os incentivos à imigração trazem à cidade muitos portugueses analfabetos que se oferecem para os trabalhos menos especializados. Encontram-se nas obras, nos estaleiros, mas são mais visíveis no pequeno comércio espalhado pelas ruas. Você tem 500 e poucos mil habitantes na cidade do Rio de Janeiro. Você tem 100 e poucos mil portugueses nesse momento. Então, é 1/5 da população da cidade. E se você colocar esses dados, pensando o que é mão de obra ativa na cidade, os portugueses são mais da metade da mão de obra ativa na cidade. A cidade do Rio de Janeiro está cheia de artistas e vendedores de rua. Quem iniciou esta tradição foram os imigrantes lusos. Há um século atrás havia um português a vender em cada esquina garrafas, cebolas, pães, vassouras. Ficaram famosas as imagens dos vendedores tiradas pelo fotógrafo Marc Ferrez. Os portugueses criaram também o célebre burro sem rabo, que ainda hoje se vê nas ruas da cidade. O puxador de mercadorias num carrinho de 2 rodas é uma das imagens de marca do Rio de Janeiro e mostra a arte do desenrasque português quando se trata de ganhar a vida. Quando se vai em massa, os lugares não sobram e, portanto, depois não há possibilidade de enquadramento dessas populações. E quando se vão famílias numerosas, é preciso as pessoas sujeitarem-se a expedientes diversos para sobreviverem. Grande parte das anedotas brasileiras sobre o português, inculto, ambicioso, merceeiro, normalmente chamado Manuel, aparece nesta altura. Foi um imigrante muito pobre vindo do interior de um Portugal em crise e com sotaques invulgares que suscitou entre os brasileiros sentimentos de chacota e lusofobia. Você tem o descendente do africano que compete com o português recém-chegado. E com os brasileiros também descendentes de portugueses. Então você tem uma questão aí muito grave na cidade de um antilusitanismo que nesses momentos ele vai ao paroxismo e ele chega a ser sangrento. Os conflitos xenófobos uniram os imigrantes portugueses que constituíam o grosso da mão de obra do Rio de Janeiro. Parte significativa da comunidade atravessou a Baía de Guanabara e acomodou-se num pequeno porto da cidade de Niterói. Aqui nesse ponto só tinha português. Teve uns anos aqui que aqui só tinha português. Hoje, atualmente, estão reduzidos aí a uns 10. Mas aqui, esse pedaço de rua aqui, já teve mais ou menos uma base de 300 a 400 portugueses aqui, tudo junto. Então, devido a isso, colocaram o nome de Portugal pequeno. Quando se iniciou a construção do Porto de Niterói em 1916, a maioria dos trabalhadores dos estaleiros eram portugueses. Portugal pequeno transformou-se então numa vila lusa com lojas, restaurantes e barbearias. Desde essa altura vivem neste bairro piscatório os imigrantes que não tiveram êxito suficiente para regressarem com orgulho a Portugal. Também as elites comerciais do Rio de Janeiro sentem a lusofobia. Começam a ostentar o nome de colónia portuguesa, unindo-se para demonstrar que são ricos e poderosos e nada têm a ver com os humildes imigrantes das anedotas. Para além do luxuoso Real Gabinete Literário, do Liceu Português e da Real Beneficência, a colónia exibe-se através de clubes e festas. O Clube de Regatas Vasco da Gama, Associação dos Portugueses no Rio, é criado em 1898, neste período de afirmação burguesa. O poderio comercial luso mantém-se na cidade do Rio de Janeiro até aos anos 20. Na sequência da travessia aérea do Atlântico Sul, a colónia portuguesa no Brasil não se poupa a esforços para celebrar a viagem de Sacadura Cabral e Gago Coutinho em 1922. Procuram, com os novos heróis, mudar a visão dos brasileiros sobre os portugueses.
Na mesma época, o poder da colónia é celebrado num luxuoso álbum que apresenta as mais importantes empresas portuguesas do Brasil. Nesse momento, você tem uma organização para tentar barrar essa imagem do português pobre, mondrongo, que tem maus modos, né? Mostrando o quanto Portugal contribuiu para o Brasil, quanto Portugal, os portugueses contribuíram para o comércio, para a indústria. E essa classe industriosa, como eles falavam na época, era importante para o Brasil.